Olá! Hoje a gente vai conhecer a história do espírito da Tassiana. Essa história foi intitulada A Encarnação Anterior de Tassiana. Ela foi trazida pela mediunidade da Vera Lúcia Marinzec, assessorada pelo seu mentor Antônio Carlos, que aliás é ele que dita a história, o espírito de Antônio Carlos. E essa história está no livro Histórias Maravilhosas da Espiritualidade, da Vera Lúcia Marinzec, com o seu mentor Antônio Carlos. Então vamos prestar bastante atenção nessa psicografia, que ela é rica em detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença para a gente aprender a viver melhor aqui na Terra, principalmente sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Então vamos começar e prestar bastante atenção para a gente não perder nenhum detalhe. Lembrando, essa psicografia foi intitulada A Encarnação Anterior de Tassiana. Tassiana estava com 17 anos e cursava o 2º ano do ensino médio. Estudava pela manhã e à tarde fazia todo o serviço da sua casa, porque a mãe, para ajudar nas despesas domésticas, trabalhava como diarista. Morava numa casa pequena e simples, num bairro residencial. Eram pobres. Tassiana, como quase todos os jovens, sonhava em ter objetos caros, como boas roupas, e estudar em colégio particular. Era mais sonhadora do que interesseira. Possuía estatura média, cabelos e olhos castanhos, destacando o sorriso cativante e agradável. Namorava Daniel, um rapaz que residia perto da sua casa. Ele também era pobre, estava com 19 anos e cursava o 3º ano do ensino médio à noite. Trabalhava como vendedor em uma loja de sapatos. Durante o dia, ainda fazia o serviço militar, o tiro de guerra. Honesto e trabalhador, Daniel gostava muito de Tassiana, mas não sobrava tempo para namorar, o que era motivo de muitas queixas da jovem. Tassiana, disse sua mãe, o açougue da avenida mudou de dono, vá lá e compre carne mais barata. Tassiana não gostava de fazer compras para casa, mas foi. Conheceu então o filho do dono do açougue, Aloísio, que a atendeu gentilmente e se encantou com ela. Tassiana percebeu o interesse dele e o incentivou. Aloísio tinha 23 anos, trabalhava com o pai, que tinha outros açougues. Era alto, forte e um tanto gordo. Tassiana, pela primeira vez, não se aborreceu em ir fazer compras e começou a passar muitas vezes na frente do açougue. Sentiu satisfação com a atenção de um rapaz mais velho e bem de situação financeira. Durante a semana, voltou mais vezes ao açougue, conversou com Aloísio e aceitou encontrar-se com ele à noite na praça, ali perto. Tassiana foi ao encontro toda enfeitada e contente. Aloísio era educado, de conversa agradável e sentiu-se atraído por ela. Encontraram-se várias vezes. Tassiana escondeu de Aloísio que tinha um namorado. Ela sentia que gostava de Daniel, porém Aloísio lhe pareceu uma aventura interessante. Também se sentiu atraída por ele. Daniel soube dos encontros de Tassiana com Aloísio e lhe pediu satisfação. Daniel, falou a mocinha, só tenho conversado com Aloísio, não o estou namorando. Você é o culpado, quase não o vejo, não saímos nem parece que namoramos. A queixa de sempre, respondeu Daniel. Você sabe que necessito estudar e trabalhar. Faço isso por você, para que o nosso futuro possa ser melhor. Não é certo você conversar com outro na praça.
Daniel, quero terminar o namoro e ser livre para falar com quem eu quiser. Discutiram por minutos e terminaram o namoro. Daniel ficou muito triste, entretanto, tinha esperanças de reatar logo o relacionamento. Tassiana sentiu-se livre. No outro dia, Aloísio pediu a Tassiana que o encontrasse na praça às 20 horas. A garota prometeu ir e realmente, antes das 20 horas, lá estava ela esperando por ele. Aloísio chegou, sentou-se e disse: Tassiana, hoje atrasamos o nosso trabalho no açougue. Tenho ainda que fechar o estabelecimento e acertar o caixa. Vim avisá-la que voltarei ao açougue, mas não demoro. Fecho e venho para conversarmos. Vai me esperar? Espero sim. Fico aqui. Tassiana esperou por quase 20 minutos. Como Aloísio não voltava, resolveu ir encontrar-se com ele. O açougue ficava perto, a um quarteirão da praça. Achou a porta aberta, empurrou-a, não viu ninguém, estranhou e resolveu entrar. Aloísio, Aloísio, chamou baixinho. Ninguém respondeu. Deu mais uns passos devagar, passou pelo balcão e viu Aloísio caído numa poça de sangue, com uma faca enfiada no peito. Entrou em pânico e, querendo ajudar sem saber como, tirou a faca, limpou o sangue na própria roupa e depois gritou desesperadamente. Logo o açougue ficou cheio de gente. A polícia foi chamada e Tassiana continuou a gritar até que desmaiou. A polícia levou-a para um hospital, onde só foi acalmada com medicação para dormir, porque voltou do desmaio gritando desesperada. A polícia e a família de Aloísio tinham certeza de que Tassiana cometera o crime. Falaram de tudo, que Aloísio tentou agarrar Tassiana e esta se defendeu, que brigaram, que Tassiana o matou num ataque de loucura. Tassiana, no hospital, dormiu por vários dias, até que finalmente acordou. Observou curiosa onde estava, olhou as pessoas e percebeu que ao lado do seu leito havia outro, ocupado por uma senhora que a observava. Não vai gritar? Indagou a mulher. Eu? Disse Tassiana, espantada. Sim, você acorda e grita. Aí lhe dão uma injeção e você dorme de novo. Como se chama? Maria do Carmo. Ora, falaram-me que você se chama Tassiana. Não, meu nome é Maria do Carmo. Não conheço ninguém chamada Tassiana. Falou convicta. Acordou tranquila, serena e disposta. Logo, a enfermeira veio atendê-la. Estranhou o comportamento da paciente e também o fato de ela dizer que se chamava Maria do Carmo. Comunicou o fato ao médico de plantão, que logo veio vê-la. Caso de dupla personalidade, diagnosticou. Não é nossa especialidade. Melhor que faça um tratamento especializado. Vamos mandá-la para um sanatório. A família de Tassiana ficou desesperada com o acontecimento. Os pais foram visitá-la, porém, ela não os reconheceu. E com a ajuda do patrão do pai de Tassiana, removeram-na para um sanatório. Tassiana foi tranquila, falava pouco, só insistia que se chamava Maria do Carmo. A família de Aloísio não acreditou na possível doença de Tassiana e pressionou a polícia. Um delegado foi visitá-la e estranhou o seu comportamento. A justiça determinou que Tassiana não poderia sair de lá sem autorização. No sanatório, quem passou a cuidar de Tassiana foi o doutor Cassiano, que lhe receitou muitos remédios. No dia de visita, seus pais foram vê-la e Daniel os acompanhou.
Para a surpresa de todos, Tassiana reconheceu o moço, porém o chamou de modo diferente. Mário Luiz, que bom vê-lo! Que roupas estranhas são essas? Está engraçado. Daniel não soube o que responder e preferiu indagar. Como está você? Está bem? Não sei. Dizem que estou doente e num sanatório. O que é sanatório? Nunca ouvi falar. É um lugar onde os doentes são curados. O que eu tenho? Não sei. Daniel inquietou-se e demonstrou que já ia embora. Tassiana tentou segurá-lo. Mário Luiz, não vá. Não conheço ninguém neste lugar. Você é a primeira pessoa conhecida que vejo aqui. Sinto-me tão sozinha. Tenho que ir. Até logo. Volto em outro dia. Promete voltar? Voltarei. Daniel saiu. A mãe de Tassiana sofreu muito vendo a filha naquele estado e foi embora chorando. Tassiana, porém, continuou tranquila. O sanatório em que Tassiana estava internada era dirigido por um grupo espírita que se reunia no salão de visitas do sanatório 2 vezes por semana para preces, estudo do evangelho e passes. Os enfermos que quisessem participar iam até o salão, mas todos ali eram beneficiados com os trabalhos do grupo. Dr. Cassiano era de família espírita e dizia ser espírita, porém tinha muitas dúvidas. Ele e os dirigentes da casa se davam bem. Era amoroso com os pacientes e estes gostavam muito dele. Amava o que fazia. Examinou Tassiana e atestou que ela não estava fingindo e que necessitava ficar internada. Daniel não se conformou em ver Tassiana confusa daquele jeito. Ela me chamou de Mário Luiz, como se este fosse realmente o meu nome. Que terá acontecido com ela? A avó de Daniel, Dona Heloísa, era espírita. Frequentava um centro espírita, era médium e passista. Daniel gostava do espiritismo, mas não frequentava nenhum centro por falta de tempo. Acho que a vovó poderá nos ajudar, pensou. Procurou a avó e contou-lhe todo o problema, finalizando. Vó, por favor, tente ajudar Tassiana, senão, ou ela fica louca de vez ou vai para a prisão. Conheço-a muito bem, ela não está fingindo como julga a família de Aloísio. Dizem eles que ela inventou chamar-se Maria do Carmo para se inocentar. Mas, vó, ela fala com muita certeza que se chama Maria do Carmo. Sinto que ela é inocente. Dona Heloísa pediu ajuda aos trabalhadores espirituais do centro espírita. Um amigo meu, desencarnado, Paulino, foi encarregado de ajudar Tassiana. Ao ver-se diante de um caso raro e um tanto complicado, lembrou-se de mim e me procurou. Este é Antônio Carlos. Antônio Carlos, Tassiana e Maria do Carmo são um enigma. Perdão, eu vou reler a frase. Antônio Carlos, Tassiana e Maria do Carmo são um enigma. Gostaria que o amigo me ajudasse no caso. Trocamos ideias, interessei-me e foi um prazer unir-me a Paulino para tentarmos desvendar o mistério. Ao examinar Tassiana, concluí. Paulino é o amigo espiritual de Antônio Carlos. Esta menina, pelo choque que ela sofreu, esqueceu-se da sua existência atual e mergulhou no passado, em que se chamava Maria do Carmo, e quando conheceu Daniel como Mário Luiz. Isto é possível? Você quer dizer que para ela, Tassiana nunca existiu e que ela é Maria do Carmo, a personagem da encarnação passada? É isso mesmo, meu amigo.
Pelo choque, ela recordou a encarnação passada e pelo medo, pelo pavor que teve, refugiou-se nessas lembranças e assumiu a personalidade anterior. Não sabia ser isto possível, exclamou Paulino. É um fato raro, mas acontece, respondi. Aconteceu com Tassiana, porém muitas pessoas levam sustos e traumas maiores e este fato não ocorre. Os médicos encarnados dizem ser um caso de dupla personalidade. Não estão errados. A mocinha é Tassiana e pelas suas recordações é também Maria do Carmo. Paulino, nem todos os casos parecidos com o de Tassiana são recordações do passado. Fatos assim podem suceder por vários motivos. Um deles é a recordação do passado. Não resta dúvida, respondi. A recordação indevida do passado pode ocasionar danos. A de Tassiana não foi espontânea, nem porque ela quis. Aconteceu pelo choque e talvez por ter ocorrido no passado algum fato parecido que lhe marcou muito. Percebo também que Tassiana não recordou todo o seu passado, mas só que se chama Maria do Carmo. Lembrou-se também de Daniel ao vê-lo, mas não sabe muito bem quem é ele, só que o quer muito bem. Antônio Carlos, o que pensa em fazer? Levar o médico encarnado, Dr. Cassiano, a curá-la. A primeira providência foi Paulino incorporar-se em uma reunião no centro espírita em que Dona Heloísa, a avó de Daniel, frequentava e conversar com ela explicando a situação. Então, repetiu Dona Heloísa, devo transmitir ao meu neto Daniel o que me disse e pedir-lhe que converse com o médico que cuida de Tassiana. Que coisa incrível! Esquecer-se desta existência e só lembrar da outra. Incrível ou não, foi o que aconteceu. É melhor para Tassiana não tomar os remédios fortes e não pensar que está louca. Também deve começar logo o tratamento que necessita. Acredito no que disse esse espírito, vovó, falou Daniel. Acho que foi isso mesmo que aconteceu. O difícil será conseguir falar com o médico e ele acreditar no que irei lhe contar. Fomos com Daniel ao sanatório no sábado à noite. Ele insistiu, pediu, mas não conseguiu falar com o Dr. Cassiano. O moço, porém, não desistiu e voltou no domingo à tarde. Era dia de visita e o sanatório estava lotado. Daniel ficou na sala de espera. Paulino pediu mentalmente à secretária e, para o nosso alívio, a moça falou com Daniel. Como você é insistente. O doutor não tem tempo para conversar com desconhecidos. Mas vou ajudá-lo. Pelo menos vou dizer a ele que você está aqui. Não se esqueça de falar que é importante, por favor. Lá fomos, Paulino e eu, Antônio Carlos, com a secretária. Paulino pediu mentalmente para o Dr. Cassiano atender o nosso amigo. Podemos pedir mentalmente e algumas pessoas sentem os nossos pensamentos como ideias ou vontade, mas nem todas recebem ou captam. Mas de qualquer forma, tem o livre-arbítrio para atender ou não. Para nossa alegria, Dr. Cassiano respondeu. Tenho alguns minutos de folga. Deixe o rapaz entrar. Daniel entrou na sala, um tanto encabulado. Demos-lhes coragem e ele falou rápido. Doutor Cassiano, desculpe me incomodá-lo, mas é importante. É sobre a paciente Tassiana que disse chamar Maria do Carmo. Minha avó é espírita e lá no centro que frequenta, um protetor, espírito amigo, disse que Tassiana foi na encarnação passada Maria do Carmo e que o susto que levou fez com que recordasse
e se refugiasse no passado. Ele também recomendou como devo tratá-la? Indagou o médico, mas por brincadeira. Sim, é para o senhor conversar com ela e fazê-la recordar-se do passado, ajudando-a a voltar ao presente. Enfrentando o problema, ela irá se cuidar. Aqui tem uma nota de Antônio Carlos, que ele fala assim, sobre essa brincadeira do Dr. Cassiano. Dr. Cassiano, mesmo se dizendo espírita, ainda não tinha plenos conhecimentos dos ensinamentos da doutrina. Daí a sua incredulidade sobre a informação. É uma notinha do Antônio Carlos. E Daniel continua. Perdão, doutor Cassiano. Ela pode ser uma assassina. Não acredito. Tenho que ir atender um paciente, falou o Dr. Cassiano, despedindo-se. Vou estudar o caso de Tassiana com todo cuidado, como faço com todos os pacientes deste hospital. Daniel deu-se por satisfeito. Dr. Cassiano duvidou e pensou. Cada uma que acontece, recado de um abelhudo desencarnado. Mas sabia ser possível e ficou a pensar muito no assunto. Paulino e eu, tudo fizemos para que ele refletisse em tudo o que Daniel lhe falara. Naquela noite, esperamos Dr. Cassiano adormecer. Provocamos o seu afastamento do corpo e lhe falamos explicando o que ocorria com Tassiana e pedimos que colaborasse conosco. O médico acordou e não se recordou, mas ficou com uma vaga ideia e resolveu logo pela manhã, quando chegou ao sanatório, examinar novamente Tassiana. Fisicamente a garota estava bem e, curioso, o médico resolveu indagar. Como se chama? Maria do Carmo. Onde mora? Na Fazenda Santa Maria. Quantos anos tem? 23. Você se lembra do último Natal? Como foi? Tassiana falava calmamente, prestava atenção nas perguntas e respondia tranquila. Ao descrever o Natal, o último que passou, Dr. Cassiano compreendeu que era uma cena de um Natal do século passado. As respostas da garota o intrigaram. De fato, pensou, o choque pode ter levado esta jovem a recordar-se e, consequentemente, a pensar que vive na encarnação que teve anteriormente. Talvez aí esteja a comprovação de que realmente existe reencarnação. Dr. Cassiano marcou um horário quase diário para conversar com ela e suspendeu as medicações, deixando somente um calmante suave à noite. Com isso, Tassiana melhorou, já não se sentia tão prostrada e passou a dormir normalmente. Passeava pelo pátio e pelo sanatório. Dr. Cassiano deixou um recado na portaria do sanatório. Se Daniel voltasse ali, era para levá-lo até ele. No domingo seguinte, Daniel foi visitar Tassiana, encontrou-se com o Dr. Cassiano e combinou com ele contar-lhe tudo o que descobrisse sobre Tassiana. Ao visitar a ex-namorada, Tassiana o tratou com carinho e ele descobriu que ela o tinha amado na encarnação anterior. Mário Luiz, pediu ela a Daniel, não me chame de Tassiana. Por que me tratam assim? Não gosta do meu nome? Gosto. Vou chamá-la só de Maria do Carmo. As entrevistas entre o Dr. Cassiano e Tassiana ficaram cada vez mais interessantes. Paulino e eu insistíamos e muitas vezes tentamos intuir os dois, ajudando sempre a jovem. Tassiana aos poucos ia recordando da outra existência. Tinha sido filha de um colono de uma fazenda. Amava um jovem de nome Mário Luiz, também colono.
O dono da fazenda, Abílio, era casado e morava com a esposa e filhos em outra propriedade. Encantou-se com Maria do Carmo e a desejou. Ela não o queria e teve medo dele. Ele chantageou o pai dela, que por motivo de doença da esposa devia-lhe dinheiro. Abílio pressionou o pai da moça, dizendo que se Maria do Carmo não fosse morar na casa grande como sua amante, ele o mandaria para a prisão e colocaria sua família fora da fazenda. Todos ficaram apavorados. Maria do Carmo se sacrificou, despediu-se de Mário Luís, que prometeu ser seu amigo, e foi morar na casa sede da fazenda. Abílio tratou-a bem, com carinho, presenteou-a com roupas e joias. Desfrutava de uma vida sossegada, era tratada como patroa e teve 2 filhos. Abílio ia sempre à fazenda, porém, com o tempo, as visitas foram escasseando e Maria do Carmo sentiu-se sozinha. Nunca deixou de amar Mário Luís e este a ela. Acabaram se aproximando e tornaram-se amantes. Mas o segredo dos apaixonados chegou até Abílio, que um dia retornou à fazenda de surpresa. É Abílio. Chegou sem avisar. O que será que aconteceu? Tassiana se assustou e parou de narrar. Doutor Cassiano insistiu. O que Abílio te disse? Recorde, Maria do Carmo. Ele me xingou. Fiquei com muito medo. Descobriu meus encontros com Mário Luís. Entrou no meu quarto e me olhou com ódio. A faca não. Tassiana gritou desesperada. Doutor Cassiano tentou acalmá-la, mas insistiu para que recordasse. O que ele fez com a faca, Tassiana? Enfiou-a no meu peito. Doutor Cassiano aplicou em Tassiana uma injeção forte e ela adormeceu. O médico deixou ordem para que quando acordasse, a levassem até ele. Tassiana dormiu por horas e quando acordou, foi levada por uma enfermeira até o doutor Cassiano. Quando ela viu o médico, implorou. Doutor Cassiano, ajude-me, estou confusa. Morri ou não morri? Vi e senti a facada, mas não tenho nem sinal, nem marca. O que acontece comigo, doutor? Tassiana chorou e doutor Cassiano a consolou. Minha filha, acalme-se. Vamos continuar a recordar. Acabará por compreender tudo. Não se afobe. Aqui está segura. Não tenha medo. Vamos continuar. Abílio entra no seu quarto, ofende-a e a fere com uma faca. E depois? Vamos lembrar. Sou 2. Sim, estou ali em pé, olhando Abílio, que ainda me xinga. E a outra está deitada entre a cama e um móvel. Tenho os olhos abertos e estou toda suja de sangue. Estou apavorada. Abílio, sempre maldizendo, chama 2 capangas que saem de casa. Eu o sigo. Vão atrás de Mário Luís e o encontram no campo. Amarram-no numa corda e ele é puxado por um cavalo pela fazenda. Deixam-no muito machucado e depois de algum tempo fica como eu. Transforma-se em 2. Escuto alguém dizer, ele morreu. Fico olhando tudo. Os 2 corpos são velados por poucas horas e enterrados. Eu estava com 23 anos. Meus 2 filhos foram para a casa dos meus pais e Abílio falou ao meu pai que ia sustentá-los. Nada aconteceu com Abílio pelo duplo assassinato. Disseram que foi em defesa da honra, mas nem esposa dele eu era.
Nossos pais choraram, mas acabaram se conformando. Confusa, eu choro. Vejo um senhor, um homem idoso, que me oferece ajuda. Aceito e ele me leva para um lugar agradável, onde sou bem tratada. Gosto de lá, é bonito. É um posto de socorro, um lugar onde são abrigados e socorridos os necessitados. Tassiana se cala. Doutor Cassiano compreende que Maria do Carmo desencarnou, vagou e depois foi levada para um socorro, num posto de auxílio que era um local fraterno de ajuda ao próximo. Tassiana fica pensativa até o próximo encontro com o Dr. Cassiano. Este, intuído por nós, trouxe para a garota alguns livros espíritas. O que aconteceu comigo, Dr. Cassiano? Indagou Tassiana, preocupada. Lembro-me de que morri, ou como me ensinaram nesse local em que eu estava, que desencarnei. Não era este o meu corpo. Quando morta ou desencarnada, meu corpo era diferente, era perispiritual. Estou inventando tudo isso? Maria do Carmo, somos espíritos eternos, vivendo ora no corpo físico, ora desencarnado, com o corpo perispiritual. Você não inventou nada. Na encarnação anterior foi Maria do Carmo e tudo o que recordou aconteceu. Mas por hoje, chega. Trouxe-lhe estes livros, são muito bons e falam sobre este assunto. Encarnação, desencarnação e reencarnação. Você vai gostar deles. Tassiana foi para o quarto, ou seja, para a enfermaria feminina. Acariciou os livros com carinho. Eram eles: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec. Começou a lê-los em seguida. As partes que falavam sobre reencarnação as leu muitas vezes. Ficou ansiosa para conversar com o Dr. Cassiano e, quando o encontrou, falou contente. Dr. Cassiano, o que aconteceu comigo foi que recordei a minha encarnação anterior. Não estou louca. Nunca esteve, minha filha. Sou um pouco confusa, mas tem muito para recordar. Vamos continuar o nosso trabalho. Concentre-se. Você está num lugar agradável, bonito, gosta de lá. Você vê Mário Luiz? Doutor Cassiano acabou por se acostumar a chamar Tassiana de minha filha, porque ela insistia que se chamava Maria do Carmo e, não querendo desagradá-la, optou por este termo carinhoso. Com a pergunta do médico, Tassiana ficou pensativa e depois respondeu: sim, encontrei Mário Luiz. Ele é bom, perdoou e ajudou Abílio, que logo depois foi assassinado com um tiro, bem longe da fazenda em que morávamos. Abílio sofreu muito, eu não quis vê-lo, mas Mário Luiz o ajudou. Depois ele foi trazido para o posto de socorro e acabamos fazendo as pazes. Mário Luiz me dizia: Maria do Carmo, nós também erramos. Você deveria ter vivido como esposa de Abílio, aceitando e se conformando com a situação. Eu não deveria ter me aproximado de você. Precisamos perdoar para merecer o perdão de Deus. Depois, Tassiana parou de falar e Dr. Cassiano insistiu. Depois, continue, minha filha. Me preparei para reencarnar. Agora sou Tassiana. Por isso é que todos me chamam de Tassiana. Chamo-me Tassiana. Sim, você agora é Tassiana, falou o Dr. Cassiano. Começou a interrogá-la. Onde mora? Quando nasceu? O que faz? Quem são seus amigos? E Tassiana foi recordando.
Meu Deus! Exclamou. Daniel é Mário Luiz. Em outra conversa, ela lembrou-se de Aloísio. Doutor Cassiano, Aloísio era Abílio. Tassiana falou com medo. Que tem isso? Acha ruim? Não sei. Doutor Cassiano parou por aí, mas ficou a pensar. Tassiana deve ter se confundido quando entrou no açougue. Se Aloísio era Abílio, ela ficou com medo de ele matá-la. No açougue existem facas. Talvez o moço a ameaçasse. Ela, então, o matou. Coitada desta menina. Que fazer para ajudá-la? A família de Aloísio pressionou a polícia para que Tassiana fosse levada para um manicômio judiciário. Doutor Cassiano tudo fez para impedir e conseguiu que prevalecesse a sua vontade. Embora convencido de que fora Tassiana que matara o rapaz, entendeu os motivos, mas a justiça dos homens entenderia? Daniel ficou a par dos acontecimentos. Tornou-se amigo do Dr. Cassiano. Conversavam e trocavam ideias quando ia ao sanatório. Tassiana falou a Daniel das suas recordações. Ele não recordou nada, mas sentiu que tudo o que ela falou era verdadeiro. Daniel e Tassiana reconciliaram o namoro. Amo você, Daniel. Amei-o como Mário Luiz e o amo agora. Eu também te amo. Com todos esses acontecimentos, Daniel se interessou pelo espiritismo. Tassiana também passou a ir às sessões do sanatório e a ler livros espíritas. Daniel procurou ir com frequência ao centro espírita que a avó frequentava. Numa dessas idas, Paulino incorporou-se e falou com Daniel. Daniel, Tassiana não matou Aloísio. Diga isso ao doutor Cassiano. Doutor Cassiano acreditou no recado. Sentiu-se até aliviado. Torcia para que Tassiana não fosse assassina. Insistiu com ela para que recordasse tudo. Tassiana, recorde. Você encontra a porta do açougue encostada. Entra. O que vê? Ai, socorro! Gritou Tassiana. Vejo Aloísio caído com a faca no peito. Quero ajudar, não sei como. Abaixo e tiro a faca, que está suja de sangue. Grito, grito. Quem matou Aloísio? Você viu? Foi você? Não sei quem o matou. Serei eu. Fui eu. Meu Deus. Será que matei Aloísio pensando que era Abílio? Será que fui eu? Não me lembro. Chorou desconsolada. Não foi você. Não foi. Falou o doutor Cassiano com certeza pensando no recado que recebera. Você entrou, o viu caído, morto. Vamos recordar. Tassiana com medo se recusou, mas no outro dia, ela recordou tudo. Não matei Aloísio, encontrei o morto. Doutor Cassiano, estou com medo. Será que foi Daniel? Terminei o namoro com ele para encontrar-me com Aloísio. Será que foi ele? Doutor Cassiano não respondeu. Para ele, Daniel era um bom moço, mas não descartava a hipótese. Por ciúmes, muitos crimes são cometidos, ainda mais estando vinculados por rancores de outra encarnação. Tassiana quis ir para casa. Doutor Cassiano, estou bem, sinto-me bem, quero ir para casa. Por enquanto não, Tassiana, você é acusada de assassinar Aloísio. Eu? Mas não o matei. Sabemos disso, mas a polícia não. Ninguém viu nada de suspeito, só você entrou no açougue. Encontraram-na gritando, suja de sangue de Aloísio e morto. São muitas as provas contra você. Aqui você está protegida. Tenho medo. Não quero ser acusada por um crime que eu não cometi.
Daniel se entristecia e pensava: Aloísio é culpado de tudo. Fez com que sofrêssemos na encarnação anterior e ainda faz nesta. Não gostei da pergunta de Tassiana que me fez. Você matou Aloísio? Duvidou de mim. Somos inocentes. Ela está sendo acusada e eu poderei ser também. Ainda mais que naquele dia faltei à aula para vigiar Tassiana e depois de vê-los na praça, fui para casa. Mas acreditarão? Se a suspeita for levantada, as pessoas lembrarão que me viram na praça. Foi então que sentiu pela primeira vez nesta encarnação raiva de alguém, de Aloísio e do seu assassino, que ninguém sabia quem era. Para se distrair, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e o abriu ao acaso. Ou pensou que era o acaso. Paulino, que já havia preparado a lição que o ajudaria no momento, fez com que abrisse no capítulo 12, na mensagem escrita pelo Espírito Adolfo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas os roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria. É recuar diante das provações que tem que passar. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados, como sois, pelos vossos preconceitos, o veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos do homem. Que bonita lição de amor, pensou Daniel. Se perder tempo com rancores, estarei desperdiçando-o. Não quero ter raiva. Perdoei Aloísio no passado e o perdoo de novo, como também quem o matou e nos colocou nesta situação. Orou para Aloísio e sentiu paz. Mas, enquanto aconteciam esses fatos narrados, Paulino e eu entramos em ação para descobrir os assassinos de Aloísio, porque certamente não fora Tassiana, mas poderia ter sido Daniel. Fomos ao local do crime, o açougue, que estava fechado, e pela psicometria pudemos ler o que aconteceu naquele dia. Psicometria é a leitura da memória dos objetos, de coisas ou de lugares. Os objetos possuem a virtude de receber e conservar eflúvios vitais de acontecimentos vividos, de fatos marcantes. Pela concentração de quem sabe fazê-lo, obtém-se bons resultados. Entretanto, são informações do próprio éter imanente no objeto, e não da matéria que o constitui. A psicometria é mais fácil para os desencarnados, mas muitos encarnados podem fazer uso dela desde que aprendam. Desencarnados também precisam aprender e treinar. Psicometria, então, é a leitura dos acontecimentos que registram a história na matéria. Assim, Paulino e eu vimos pelo sistema vibratório os acontecimentos que passaram ali no açougue. Concentramo-nos nos que nos interessavam, ou seja, na desencarnação de Aloísio. Aloísio chegou ao açougue, despediu-se do empregado que foi logo embora.
deixou a porta encostada, abriu a gaveta do dinheiro e começou a contá-lo. 2 adolescentes, sendo um menor de idade, entraram e o surpreenderam. Ele tentou reagir e um dos assaltantes pegou uma faca em cima do balcão e enfiou no peito dele, que desencarnou na hora. Fugiram apavorados, nem levaram o dinheiro. Logo após, Tassiana o encontrou. Aloísio desencarnou e foi socorrido pela sua bisavó, que o levou para um posto de socorro. Estava em tratamento. Paulino até pensou que Aloísio pudesse vir ditar uma mensagem à família pela psicografia e inocentar Tassiana e Daniel. Mas a família de Aloísio não acreditava em espiritismo. Os parentes de Tassiana sofriam com o ocorrido. Os pais acreditavam na inocência da filha e não sabiam o que fazer para ajudá-la. Vendo os assaltantes, Paulino e eu fomos à procura deles. Por informações de trabalhadores de um centro espírita, localizamos os dois na periferia da cidade. Eram amigos e vizinhos. O maior de idade, Valdir, já havia cometido outros crimes. O outro, com 16 anos, Mané, um bonito menino, começou cedo na marginalidade e também já participara de muitos assaltos. Ambos eram viciados em drogas. Ficamos observando os dois, que tinham por companhia espíritos afins, mas eles não nos viram. Tentamos fazê-los pensar no crime que cometeram, mas eles nos repeliam. Tentamos ajudá-los com conselhos. Fizeram o mesmo. Éramos intrusos que os incomodavam. Apiedamo-nos dos dois jovens. Entretanto, não se pode ajudar quem não deseja. A ajuda espiritual tem que ser pedida e aceita, senão torna-se inviável o auxílio. Aguardamos uma oportunidade e esta não demorou. Numa batida, a polícia os encontrou com drogas e os prendeu. Foram interrogados por um delegado, uma pessoa simpática que atendeu os nossos rogos. Ei, vocês dois, confessem o crime que cometeram. Falou sem perceber e até estranhou. Os dois se assustaram e o delegado olhou para eles com piedade. Vamos, confessem, repetiu. Que crime? Indagou Valdir com medo. O que barbaramente cometeram. Como os dois ficaram espantados, o delegado interessou-se. Sentiu que eles escondiam algo mais e os ameaçou. Valdir, querendo se livrar, falou: Não fui eu, senhor delegado. Foi ele quem matou o açougueiro. Foi ele. Calha a boca, idiota, disse Mané. Você está dopado. De fato, os dois haviam consumido uma quantidade grande de drogas. Vão me falar tudo direitinho. Que açougueiro? Quem vocês mataram? O jovem do açougue da avenida? Foi ele, repetiu Valdir. Foi ele. Covarde, não fui eu. Está pondo a culpa em mim só porque sou menor. Os dois acabaram se agredindo. O delegado mandou tirar Mané da sala e interrogou Valdir, que acabou falando tudo. Foi ele quem matou Aloísio. O delegado deixou os dois presos e se comunicou com o seu colega, outro delegado que estava encarregado de desvendar o assassinato de Aloísio. Prendi 2 adolescentes que confessaram ter matado o jovem açougueiro. Tassiana foi inocentada e Daniel ficou livre das suspeitas. Quanto aos 2 adolescentes, Valdir ficou preso e Mané foi encaminhado a uma instituição apropriada. Tassiana, minha filha, falou o Dr. Cassiano, pode ir para casa. Foram 2 assaltantes que mataram Aloísio. Confessaram
e estão presos. Você pode retornar ao seu lar, pois está muito bem. E não se esqueça dos meus conselhos. Você teve um trauma ao ver Aloísio morto. E foi só. Nada de comentários. Tudo isso logo será esquecido. Agradeço, comovida. O doutor foi muito bom para mim. Acreditou no que eu dizia. Não me esquecerei dos seus conselhos. Lembrei-me da minha existência passada, mas devo ignorá-la. O que passou, passou. O presente é o que interessa. Vou de agora em diante seguir a doutrina espírita e quero ser uma boa espírita. É isso aí, garota. Felicidades. Dr. Cassiano teve a comprovação da lei da reencarnação e passou a se dedicar com mais carinho aos estudos espíritas. Logo que Tassiana chegou em casa, parentes, vizinhos e amigos foram visitá-la, querendo saber dos detalhes. E seguindo o que lhe foi recomendado, respondeu que teve um simples trauma. Como o Dr. Cassiano pedisse, logo se desinteressaram do assunto. Tassiana ia logo voltar a estudar e teria que repetir o ano, mas não se importava. Mudou, tornou-se responsável e passou a dedicar-se ao trabalho de casa com carinho. Ela e Daniel reiniciaram o namoro e começaram a frequentar juntos um centro espírita. Uma visita a surpreendeu. Tassiana chamou sua mãe. Os pais de Aloísio estão aqui e querem falar com você. Tassiana ainda estremecia ao lembrar-se dos acontecimentos. Foi à sala toda encabulada. Tassiana, disse o pai de Aloísio, viemos visitá-la. Como está passando? Não fui eu quem matou Aloísio, disse toda nervosa e baixinho. Sabemos disso, disse a mãe de Aloísio. Viemos para nos desculpar. Desculpo sim, desculpo, falou rápido. O casal percebeu que incomodava a mocinha e desculpou-se com os pais de Tassiana. Compreendemos, disse a mãe de Tassiana. Temos filhos e calculamos o que é perder um. O casal despediu-se. Paulino, disse eu, Antônio Carlos. Volto ao meu trabalho. Tudo terminou bem. Também volto aos meus afazeres no centro espírita, mas não esquecerei de Valdir e Mané. Irei visitá-los sempre e tentarei ajudá-los, encaminhando-os ao bem. Espero que consiga, falou Antônio Carlos. Abraçamo-nos. Aqui a gente finaliza a nossa leitura linda, com tantos ensinamentos trazidos pelo nosso querido mentor Antônio Carlos através da mediunidade da Vera Lúcia Marinzec, sobre a gente perceber que em hospitais psiquiátricos existem muitas pessoas que têm mediunidade, porém uma mediunidade descontrolada, que não sabe usar, não sabe controlar e acabam ficando perturbadas. E pela medicina terrena, elas são consideradas loucas. Mas na verdade são pessoas com mediunidade. Muito interessante. Sobre a lembrança da vida passada, né? Não é, os espíritos superiores nos ensinam que não é recomendável querer lembrar de vidas passadas. É muito perigoso, porque a gente pode recordar de coisas que não são recomendadas e com isso atrapalhar a nossa existência atual. Sobre a influência dos espíritos, como ela é grande na nossa vida, como a gente tem que se preocupar em ter esse conhecimento espiritual, a gente estudar a espiritualidade, né? Estudar a doutrina espírita, que ensina muito isso, da gente ter sempre bons pensamentos. Tudo é atração.
Quando a gente vibra na positividade, a gente atrai bons espíritos. Caso contrário, a gente vai ter influências negativas. Porque a nossa vida é constantemente influenciada pelos espíritos. Então fica aqui todo esse ensinamento através dessa psicografia maravilhosa, tão edificante pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem com a família, com os amigos para terem esse conhecimento e a gente se vê na próxima psicografia. Um abraço.